Hoje na aula de Ciências, dia 15 de maio, nós vamos falar sobre substâncias e misturas. Mas antes de entrar no assunto, eu queria comentar com vocês sobre matéria. Queria relembrar o conceito de matéria. Eu tô aqui com um copo com água, certo? E eu quero perguntar para vocês se essa água aqui no meu copo é matéria. E aí, é matéria? É sim, porque matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. A matéria ela é constituída por partículas menores chamadas de átomos. Os diferentes tipos de átomos interagem formando a molécula. A molécula da água, por exemplo, é H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses mesmos átomos, eles podem interagir formando outros tipos de molécula. Então, por exemplo, se os átomos de hidrogênio interagem, pode formar uma molécula do gás hidrogênio. Os átomos de oxigênio interagem e formam a molécula do gás oxigênio, certo? Então, de acordo com as moléculas que compõem a matéria, essa matéria pode ser classificada em substâncias e misturas. As substâncias vão ter as mesmas propriedades em todo o seu volume. E, além disso, substâncias não podem ser separadas por métodos físicos. A gente vai ver nos próximos capítulos, tá? Na natureza, a gente vai encontrar muito mais mistura do que substâncias. Só que, falando em substâncias, a gente pode dividir em substâncias simples e substâncias compostas. Quando a gente fala em substâncias simples, são aquelas substâncias formadas por apenas um tipo de átomo. Já as substâncias compostas podem ser formadas por 2 ou mais tipos de átomos. Então, eu falei do gás hidrogênio, H2, formado por 2 átomos de hidrogênio. Então, são átomos do mesmo tipo, hidrogênio. Então, o gás hidrogênio é uma substância simples ou composta? Simples. O gás oxigênio, O2, é uma substância simples ou composta? Simples. Ozônio, O3, formado por 3 átomos de hidrogênio, ou de oxigênio, desculpa, é uma substância simples ou composta? Simples. E a água, H2O, a matéria água, é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. É uma substância simples ou composta? Uma substância composta. Entende a diferença entre substância simples e substância composta? Legal. Agora, misturas. As misturas são o quê? As misturas é quando as substâncias interagem fisicamente, tá bom? Então, diferentes substâncias. As misturas podem ser divididas em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas vão ser aquelas que, a olho nu, a gente não vai conseguir diferenciar, distinguir quais são as substâncias que estão interagindo ali naquela mistura. Então, se eu pego o meu copo com água aqui, vocês saberiam me dizer se essa água tem sal ou tem açúcar? Não. Porque se eu coloco água mais açúcar e mexo, eu vou formar uma mistura homogênea. Então, eu tenho uma substância água, eu tenho a substância açúcar, que ao ser misturados, vão formar uma mistura com um único aspecto. Então, uma mistura homogênea, ó, um aspecto igual. Agora, se eu colocasse, por exemplo, algumas gotículas de óleo aqui na minha água, e aí? Essa mistura seria homogênea ou heterogênea? Heterogênea, ó, hétero, aspecto diferente. Eu consigo distinguir na mistura quais são as substâncias que estão compondo ali aquela mistura. Então, água mais óleo é uma mistura heterogênea. Eu consigo perceber o óleo em cima da água, certo? E pelo fato de eu conseguir perceber as duas misturas, as duas substâncias que estão fazendo parte da mistura, eu digo que aquela mistura é bifásica. Tem 2 fases, ou seja, tem 2 substâncias diferentes compondo aquela mistura heterogênea. Então, se eu coloco água, areia e óleo, eu vou formar uma mistura trifásica, porque eu vou ter a areia, eu vou conseguir observar a água e eu vou conseguir observar o óleo. 3 substâncias formando aquela mistura heterogênea. Agora, é importante vocês saberem também que algumas misturas heterogêneas, quando nós vamos ver a olho nu, parece que tem um único aspecto, parece ser uma mistura homogênea. Quer um exemplo? O leite, por exemplo. O leite, quando a gente olha o leite, parece ser uma mistura homogênea, mas na verdade, se a gente pegar um pouquinho daquele leite e colocar no microscópio, com auxílio desse equipamento, a gente vai perceber a parte branca, formada por água, proteínas e como se fossem umas bolinhas amarelas, que são as moléculas de gordura que estão ali formando o leite.
A mesma coisa acontece com o nosso sangue. Então, se a gente pega o sangue e olha, a gente acha com a mistura homogênea, parece ter somente um aspecto, né, uma fase, mas não. Se a gente pega, se a gente tiver a possibilidade de pegar um pouquinho daquele sangue, colocar também no microscópio, a gente vai ver elementos diferentes, substâncias diferentes compondo aquela mistura.